e iluminada. Chegamos na lição 24 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para o dia de hoje é: eu não percebo os meus maiores interesses. Eu não percebo os meus maiores interesses. Vamos ler juntas? Lá do parágrafo 1. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado do que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Então aqui ele já começa afirmando, é bem interessante essa lição e esse início desse parágrafo, porque a gente, de novo, ele está convidando a gente para uma reflexão. Você perguntar para qualquer pessoa, ela sabe o que ela quer, ela fez na virada do ano todos os seus planos, todos os seus projetos, o que ela sonha, almejar, o que ela quer construir, aonde ela quer chegar. Em alguma medida, em algum nível, a gente tem essas respostas a essas perguntas, não é assim? Porém, ele vai dizer hoje que nós não percebemos os nossos maiores interesses. E isso acontece porque a gente está percebendo de maneira equivocada. E vai continuar. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. A gente imagina que está servindo. Todos os dias a gente está fazendo o que a gente deveria fazer, ou que a gente julga que deveria fazer para chegar onde a gente quer, não é assim? Só que ele está afirmando aqui, ó. Assim, já que você está percebendo de maneira equivocada, é inevitável que você não esteja servindo aos seus maiores interesses. Você acha que você está servindo, mas você não está servindo. Ele vai continuar. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. Ou seja, quando a gente compreende qual é a meta, não tem outra coisa para fazer senão seguir a essa meta. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconheces que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas, na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Então, ele está nos convidando aqui a sair do nosso ponto de vista e olhar de maneira mais ampla. Porque enquanto a gente está apegada ao que a gente acredita que deveria ser, como deveria ser, ele está afirmando aqui que na presença das nossas convicções, de que a gente realmente sabe, não, eu realmente sei, eu quero ir para esse lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar aquilo outro. A gente não consegue aprender, porque a gente já se fechou naquilo que a gente acredita que é conhecido para nós. Então, o exercício de hoje é para começar a abrir essa percepção que está acima dos nossos interesses pessoais e individuais. Parágrafo 3. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Então, nessa prática de hoje, a gente vai focar a qualidade, não na quantidade. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Então, aqui a gente já mudou um pouquinho. De 1 minuto ou menos de 1 minuto, a gente já aumentou para 2 minutos na lição 24. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, eu não percebo os meus maiores interesses, seguida pelo exame da mente com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas, acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tem várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado, e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. É bem curioso essa lição quando a gente começa a aplicar, porque a gente começa a ver que a gente quer tudo, né? Em todas as direções.
Estava falando no início sobre as metas, o que a gente acredita que deveria fazer e tudo mais, mas isso é para as mínimas coisas, é nas coisas do dia a dia. Por exemplo, hoje tá nublado em Vitória e você queria que fizesse sol, só que você também queria que tivesse fresco. Olha só, o que ele vai chamar aqui de interesses conflitantes, né? Você quer o sol, você quer um dia bonito, um dia ensolarado, mas você não quer um dia quente, afinal de contas, o sol é para facilitar a sua... Vou começar a imaginar aqui, tá? É para facilitar a sua vida, para sair de casa, para ficar muito mais fácil para você pegar uma condução, ou pegar o carro, o trânsito tá melhor. Mas você também não quer aquele calor escaldante que o sol de verão, né? Assim, a gente tá no verão, o sol escaldante do verão traz. Então, o ideal seria um sol ameno, porque aí dá para você usar o sol, mas também dá para você se sentir fresca ao longo do dia. Percebe? E assim a gente começa, isso é com tudo. Com tudo. Então, ao aplicarmos a ideia para o dia de hoje, nós vamos citar, ele vai continuar aqui no parágrafo 5, né? Cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente a, eu gostaria que tal coisa acontecesse e que tal coisa acontecesse. Então, outro exemplo. Na situação referente ao meu relacionamento com Joana, eu gostaria que ela falasse menos comigo. Eu gostaria que a gente tivesse mais intimidade, mas eu gostaria que ela me contasse segredos que ela não conta pra ninguém. Tô inventando aqui, percebe? Então eu tenho vários interesses para ela. Eu não quero que ela fale tanto comigo, mas como ela vai me contar segredos, sendo que a gente não tem tanto relacionamento assim? É um outro exemplo superficial aqui, só pra gente começar a entender essa lógica. Então você vai trazer a situação, que pode ser qualquer uma, pode ser inclusive um objetivo também da sua vida, tá? Como eu citei lá no início, e você vai dizer, eu gostaria que acontecesse tal coisa. Aí você vai observar, mas o que mais que eu gostaria que acontecesse? Tal coisa referente a isso, tal coisa, você vai começar a perceber. É bem interessante aplicar esse exercício, você vai começar a perceber o que você não percebia antes sobre essa questão do conflito. Um outro exemplo interessante, você quer morar, por exemplo, no interior, mas o seu esposo quer morar na cidade. Mas a sua vida, ela é toda na cidade. E aí você fala que você quer, né, na situação referente a morar no interior, eu gostaria que o meu esposo fosse morar no interior comigo. Eu gostaria que a vida da cidade fosse igualzinha, a vida do interior fosse igualzinha a vida na cidade, né? E aí você começa a perceber, na medida em que você vai refletindo, que você fala, meu Deus, o que é, né? Eu quero que o mundo gire em torno do meu umbigo, eu quero que as coisas aconteçam exatamente do jeito que euzinha aqui decidi definir, porque é melhor para quem? É melhor para mim, não é assim? Então ele vai continuar. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação, ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Pode surgir um motivo completamente diferente na sua cabeça. Fala, nossa, mas por que isso apareceu? Não tem problema. Cita ele da mesma forma. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas das tuas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, diz a ti mesmo, eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. E passa para a seguinte. Então a gente
repete a ideia central para o dia de hoje, faz a análise durante 2 minutinhos e a gente finaliza a cada análise de cada pensamento, a gente finaliza com a ideia central para o dia de hoje também. Legal, vamos começar com a nossa prática. Vai ficar em silêncio durante 2 minutos para que a gente possa aplicar o exame mental e encontrar situações onde a gente gostaria que acontecessem coisas específicas. Começando pela ideia central. Eu não percebo os meus maiores interesses. Eu não percebo os meus maiores interesses. Na situação referente a, eu gostaria que acontecesse isso, isso e isso. Só bom. Muito bom, muito bom. Eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. Eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. Fechamos a prática para o dia de hoje e eu encontro você amanhã. Até lá!